Fala, rapaziada, de volta ao nosso canal. Jogou aonde, jogador? Hoje a gente vai falar de uma lenda do futebol lá de Minas Gerais, né? E daqui de São Luís também. É, ele passou pouco tempo aqui em São Luís, mas jogou em alguns clubes aqui e é reconhecidíssimo, né? Alguns jogos dele aqui pelo Maranhão e o cara era diferenciado. Eu costumo dizer que o Agamenon, ele, o Paulo César, né? O Humberto e outros que tem que eu não vou citar o nome de todos aqui porque o tempo é muito curto, são os caras diferenciados que chegam em qualquer time, eles não iam brigar por posição, eles já chegavam como titular, absoluto, guardar a qualidade técnica que era absurda. O Agamenon, na época, né, foi revelado pelo Maranhão e aí surgiu a oportunidade do Atlético Mineiro ter interesse, né, no seu passe, acabou comprando, levando ele para Minas, né, e já chegou lá com status de estrela pela qualidade técnica dele, mas quando chega em Minas, o Agamenon, ele teve um problema, né, de coração, e aí nos exames médicos lá acusaram que ele tinha que operar e o Maranhão, o Atlético Clube, né, o presidente na época, mandou fazer a cirurgia, pagou tudo, uma aposta que ele fez no Agamenon, e aí deu resultado, o Agamenon conseguiu se recuperar e voltou a jogar futebol, começou a jogar também no Atlético Mineiro, né, e acabou sendo campeão da Conmebol na época, né, que tinha grandes jogadores como Kleber, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, que passou pelo Palmeiras. Era um time muito bom, o time do Atlético Mineiro, e o Agamenon estava nessa época lá. Fez história, mas o Agamenon tinha um probleminha aí de indisciplina. Na verdade, o Agamenon, como a gente chama aquele de H, né, carinhosamente H, tinha um problema aí que ele gostava de tomar uma cervejinha, né, e aí isso prejudicou um pouco a carreira dele. Agamenon, mas não tirou o brilho dele, né, de jogar em vários clubes aí fora do país. Jogou para mais de 20 clubes profissional, aí foi uma carreira de 30 anos, né, aí jogando profissionalmente, Atlético Paranaense, Itubiara de Goiás, mas ele fez história mesmo, foi lá no Guarani, de Minas Gerais. Lá ele é uma lenda, o Agamenon. Você chegar, puxar lá no YouTube os gols, você vai ver lances maravilhosos do Agamenon, cara diferenciado realmente, que deixou saudades aqui no Maranhão, onde passou, mas ele tinha esse probleminha com indisciplina, né, gostava de uma cervejinha, mas nessa época o cara tinha 17 anos, quem é que não gosta, né, mas o Agamenon, ele acabou se comprometendo um pouco pela essa questão aí dessas baladinhas dele, da cervejinha, mas era um cara sangue bom, gente boa pra caramba. Eu tive o prazer de conhecer o Agamenon e posso falar que ele era um cara com coração imenso. Há muito tempo que ele não vem aqui no Maranhão e aí hoje ele mora em Minas Gerais, né? E toda a sua família. O Agamenon, ele não ganhou muito dinheiro, né? Não deu para ficar bilionário como os outros jogadores, mas ele vive confortavelmente lá em Minas Gerais. Hoje ele é treinador de uma escolinha de futebol, tá lá no Guarani de Divinópolis, né? Lá em Minas Gerais. O Agamenon lá tem umas histórias aqui que a rapaziada gosta de contar. Até ele mesmo falou de umas entrevistas lá que véspera do jogo Cruzeiro e Guarani, os caras não tinham pago ele lá, ele estava salário atrasado, ele falou que não ia jogar, botou o pé na parede, não jogo, e ele tinha personalidade forte do Agamenon. Falou, não jogo, se não me pagar, eu não jogo dentro do campo. Aí tava dando hora do jogo, que era noite, aí o presidente do Guarani foi lá, levou o dinheiro, pagou o homem entrou em campo, arrebentou contra o Cruzeiro, marcou o terceiro gol da virada de 3-2, e aí foi só felicidade, e a Agamenon arrebentou, como sempre, onde ele passou, ele arrebentou. A Agamenon tinha umas historinhas aqui também em São Luís, eu até conto essa história, cara, eu ia contar, mas acho que tu lembra dessa história aí, que uma vez no time aqui de futebol de Várzea, aqui no Anjo da Guarda, a gente sabe esses caras profissionais, cara diferenciado pra caramba, os caras pagam um cachezinho pra jogar nas equipes amadoras, né? Amadoras aqui desses times de Várzea, que uma rapaziada chama Várzea, aqui a gente chama futebol amador, mas a mesma coisa, Várzea. E aí o Agamenon tinha me vendido uma camisa, rapaz, do Palmeiras, aqui do Anjo da Guarda, do meu amigo Carlos. E aí eu estava lá na porta de casa, ele passou, que ele tinha dado o jogo antes
pelo esse time e ficou com a camisa do Palmeiras. E eu já tava na porta lá perto de casa, ele me procurou se eu não queria comprar a camisa. E aí eu acabei comprando a camisa como se fosse uns R$10, na época era Cruzeiro. E acabei ficando com essa camisa. Outro dia eu meti a camisa, tô saindo, o cara me aborda, o dono do Palmeiras, que é meu amigo até hoje, Carlos, perguntou se tinha comprado a camisa. Quem eu tinha comprado a camisa, eu acabei falando que era do Agamenon. E ele disse, malandro, rapaz, pegou a camisa aqui, jogou no meu time, ele te vendeu a camisa. Eu peguei e entreguei a camisa dele de boa, mas ficou só na parceria, na amizade dele, que a gente era amigo. Mas não aconteceu nada, mas foi só uma resenha na época, né? A Gabi não deve lembrar disso, que o dono do Palmeiras era caro, mas tem dessas histórias. Mas no campo ele era monstro, arrebentava mesmo e destruía dentro de campo. Era um cara diferenciado, aquele cara que metia de trivela, de três dedos, arrebentava. E a Gabi não teve essa bela história, né? Como eu já contei para vocês, estou contando para vocês, teve essa bela história aí. Ficou no cenário nacional, tem até aqui no vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, a passagem dele, tem a edição Globo Esporte, e aí até hoje, galera, para quem não sabe, para quem não acompanha o Agamenon, eu acompanho muitas matérias deles, ele é convocado para a seleção de Minas Gerais, né, onde eles fazem uma seleção para esses jogadores que se destacaram, e ele é sempre figurinha carimbada nas escalações, lá para ver como é que ele tem moral, né. Agamenon, e o Agamenon vive hoje em Minas Gerais, com toda a sua família. Lá faz tempo que ele não vem por aqui, por São Luís, até eu acho que por causa dessa correria quando jogava profissionalmente, mas agora ele está aposentado e acabou encerrando sua carreira por lá, mas o cara tem muita moral, a gente não poderia esquecer, né, dele, que é um cara diferenciado, como eu já falei para vocês, é um cara do bem, tem, como eu falei agora há pouco, jogador diferenciado desses probleminha aí, né? Como eu já contei, tem uns probleminha aí de uma cervejinha, de uma baladinha, mas é normal, até porque o cara, como eu já falei algumas vezes na minha matéria, às vezes o cara não sabe lidar, né, com a fama, e acontece saindo do foco e acaba estragando um pouco a carreira, né? Alguns jogadores, acontece muito isso, que o futebol é normal, todo mundo sabe, mas o Agamenon está de parabéns, fez uma bela história, jogou para mais de 20 times profissionais, e a gente não poderia estar prestando essa homenagem para ele. De quem conhece bem o Guarani, Agamenon viveu em Divinópolis os melhores momentos da carreira. Virou ídolo e fã do clube do Centro-Oeste Mineiro. É uma coisa que a gente não sabe nem como explicar. A gente vê que a gente passa lá, mora lá em Divinópolis, passa no centro da cidade, um carinho bastante grande. Ele é diferenciado, a começar pelo nome, Agamenon. Mas o que levou a brilhar não foi a grafia diferente, nem o rostinho bonito, foi a bola no pé. Fez grandes jogos. Agamenon foi um soldado na Guerra de Troia. O xará do líder grego tem uma bela carreira em campo. Começou no Galo. No Guarani, se tornou imortal. Foram 14 temporadas na equipe de Divinópolis e em uma delas recebeu o troféu Globo Minas do Campeonato Mineiro. Motoclube do Maranhão, Atlético Mineiro. Depois saí do Atlético Patrocinense, voltei para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense rodei quase todos os times aqui em Minas. Joguei no União São João de Araras, São Paulo. Joguei no Joinville, Santa Catarina. Joguei no Goiatuba de Goiás. Joguei no Tubiara. Muitos times. É difícil, acho que tem mais de 20. Esse maranhense se considera mineiro. Mineiro de coração. O mesmo coração que passou por uma cirurgia quando tinha 17 anos. Mas que coração valente, sofri demais quando eu operei o coração. O cara sair do Nordeste para poder vir para um time grande aqui da altura do Atlético Mineiro é bastante difícil. Isso aí é coisa de guerreiro, o cara que opera o coração só tem a vencer. Agamenon, coração valente.